Olá, meu nome é Cláudia Souza, eu estou com o professor Sebastião Guimarães da empresa TIG Treinamentos para bater um papo super gostoso sobre a norma ISO 10015. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo bem, você? Tudo jóia? Tudo bom. E como é que estão agora os preparativos para o próximo livro? Então, estão bem, estão sendo ultimadas as últimas providências, né? Nós queremos não somente enfocar a questão da ISO, das diretrizes, né? Mas cuidar também do entorno, né? Porque treinamento é uma parte, né, muito significativa, né, do RH, mas há outras partes que também devem merecer uma atenção, né? A questão do recrutamento, né? Quer dizer que esse próximo livro promete? Espero, né, poder atender às expectativas, inclusive a minha. Porque olha, no site do professor tem vários artigos gratuitos onde os profissionais de RH podem acessar para obter várias informações. Tem links também para o e-book gratuito, que agora vai ser atualizado com este novo livro que vai ser lançado. E muita coisa, vídeos, olha, tem muito material bom mesmo para você utilizar nos seus treinamentos, na formação dos seus profissionais aí. E eu quero discutir com o professor hoje sobre esse artigo que ele escreveu aqui, o primeiro treinamento a gente nunca esquece. Professor, é muito difícil para uma empresa executar o primeiro treinamento, mesmo ela tendo no seu, dentro do seu quadro de profissionais, assim, profissionais de RH experientes? É difícil elaborar o primeiro treinamento, uma empresa que está começando, por exemplo? Eu diria que é complexo, certo? Exige uma dedicação muito grande para você ter um conteúdo condizente com a realidade da empresa, um conteúdo que vá motivar, que vá preparar o recém-contratado para se integrar com muita facilidade na empresa, né? Então, as grandes empresas, e como sempre as grandes empresas são as melhores empresas, né? Elas têm se dedicado muito, né? E eu vejo com certo agrado que também as médias e algumas pequenas já estão dando muita importância a isso, né? Agora, a variação é mais na dosagem, né? Então, as pequenas empresas estão conseguindo reservar um dia para a chamada ambientação, né? Conhecer a empresa, os valores, as políticas, as normas da empresa, né? Já as médias dedicam um tempo maior, né? E há empresas que chegam até a exagerar, né? Não sei se é verdadeira essa informação, mas disseram-me que o metrô de São Paulo, né, ele se esmera muito no treinamento do pessoal, né? Então, o treinamento lá, em média, dura um mês, né? Quando eu trabalhei na Mercedes-Benz, né, um gerente, né, também ficava conosco, né, um mês, conhecendo toda a fábrica, conhecendo todas as políticas, né, era avaliado, enfim, né, eu tenho muito orgulho de ter participado, né, da realização desses eventos lá na Mercedes, né? Não, e são treinamentos que, embora muitos sejam técnicos, mas até a convivência ali no ambiente de treinamento te enriquece muito, né? São coisas que você às vezes uma experiência que você não esquece, mesmo depois que você muitas vezes nem faz mais parte do quadro da empresa, se formou na faculdade, está seguindo outra carreira, mas aquilo você leva para o resto da sua vida, né? E normalmente não são treinamentos muito curtos, não. Os treinamentos que mais me marcaram foram os treinamentos realizados fora da empresa e aqueles treinamentos que foram realizados por muitos dias, que marcou. E até a experiência, você acaba fazendo até novas amizades dentro da empresa, é bacana, é muito bacana.
E o profissional de RH, na hora de fazer o planejamento de um treinamento desses, professor, ele deve se atentar para quais as principais características que ele deve se atentar para fazer esse planejamento? Ele deve se preocupar muito com a questão da missão, da visão, das políticas da empresa, né? E se preocupar também em envolver toda a empresa, né? Citando novamente a Mercedes, né? O treinamento que dávamos naquela época, e faz tempo, né? Envolvia a maioria dos gestores, né? Porque eles eram os chamados instrutores, entendeu? Então, eles se esmeravam para fazer uma boa apresentação, se apresentavam, né? Então, isso dava uma força muito grande, uma credibilidade muito grande, né? Então, quem está falando de cobrança é o responsável pela área de cobrança. Quem está falando em garantia é o responsável pela garantia e assim por diante, né? É porque tem empresas que eles pegam os gerentes das áreas, treinam os gerentes para esses gerentes passarem a informação para os demais. Agora tem empresas que já é totalmente ao contrário. Todos esses gerentes passam como se fosse uma apostila para o profissional de RH e toma que o filho é seu, se vira. E aí o coitado fica perdido, né? Porque não dá para você passar em uma hora ou a experiência de um profissional que tem anos de carreira. Correto. É interessante, né? Há empresas que levam muito a sério isso, né? Havendo até a participação do chamado CEL, do alta cúpula, né? Eu lembro bem que já trabalhando no Sebrae, né, nós estávamos iniciando o processo lá de gestão pela qualidade, né, e um dos elementos que convidamos para falar, né, do processo em si, né, de implementação, foi um gerente de RH da Cargill, aqui do Brasil, né. E ele nos contou o seguinte, que já na apresentação, né, houve um depoimento da cúpula, que é lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, né, do céu maior, né, do presidente, né. Ele não pôde vir, né, por um motivo relevante, então ele fez uma gravação, né, então dizendo que ele estava presente, que ele fazia, gostaria de ter o empenho de todos, a exemplo do que já tinha acontecido em Minneapolis, etc, 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 né? Então, isso dá muita força, né? Não deixou de estar presente, né? Embora ele não tenha ido fisicamente, mas ele teve a preocupação de enviar uma mensagem gravada para os participantes. Isso enriqueceu, né, o treinamento. Porque em outros países, com certeza, ele teve a oportunidade de ir, né? Tanto que hoje, né, a Cargill é exemplo mundial, né, de uma organização de qualidade e tudo mais, né? Então, são coisas interessantes, né, que mostram a importância do chamado primeiro treinamento, né, porque a gente nunca esquece. A gente, o recém-contratado, né? E o senhor acha que depois que o profissional de RH faz o primeiro treinamento, o resto é fácil? Ou todos são difíceis? O que o senhor acha? Não. Esse é um teste de fogo, né? Se ele sabe coordenar, se ele participa ativamente de um treinamento de integração e tal, né? Ele com certeza vai desempenhar muito bem em outros treinamentos, né? E o que o senhor acha sobre a adaptação do profissional, quando ele entra na empresa, por exemplo, essa adaptação do profissional? Sempre o senhor acha que tinha que ter um treinamento para fazer essa integração do profissional dentro da empresa? Sempre. Que seria o primeiro treinamento individual dentro daquela empresa? E eu desço a detalhes, né?
o recém-contratado, quando ele inicia a sua atividade, ele está muito tenso. Ele quer mostrar serviço e tal, mas ele não sabe nem onde é o banheiro, não sabe nem quem é o chefe, né? Então, precisa, desde o chamado, desde a mão, olha, esse é o presidente, esse é o gerente e tal, né? Olha, aqui fica o banheiro e tal, olha, certo? Você tem direito a isso, aquilo. Então, isso tem um valor inestimável do recém-contratado. Né? Vou contar um fato também muito interessante ligado a isso. Né? Eu trabalhei numa empresa, tive um ótimo treinamento, essa questão toda, né? E quando eu trabalhava na época em vendas, né? Então, quando eu iniciei as minhas atividades de venda, né? No dia após a entrega dos meus primeiros pedidos, né? Eu recebi em casa, eu estava na época ainda dos telegramas, né? Recebi em casa um telegrama, né? Do diretor da empresa, né? Me cumprimentando, né? Dizendo mais ou menos o seguinte, que eu estava enviando boas vendas, né? O que comprovava o meu bom conhecimento, o meu profissionalismo, tá? Então, isso para mim foi... Nossa, é uma alegria, né? Minha senhora, meu pai, minha mãe. Aí o que você quis vender mais? Imagina, você pensa assim, no primeiro dia tá assim, né? Então, os profissionais de marketing, eles têm dito com muita propriedade, né, que a pessoa mais importante da empresa não é o cliente, né? É o empregado, né? Porque já um guru aí já disse o seguinte, né? Se você tratar bem o empregado, se você dar a ele bom treinamento, bom ambiente, né? E treinamento entra aí no pacote, né? Ele vai tratar também muito bem, né? o cliente da Ele veste a camisa da empresa. Veste a camisa da empresa. Veste a camisa da empresa, né? É um dito popular. Né? A primeira impressão é a que perdura, também outro dito popular, né? Que vem dizer, enfatizar a importância do primeiro treinamento. Então, deve ser para a área de treinamento, né, e desenvolvimento, a menina dos olhos. Né? Eu recentemente vi uma apresentação de programas, né, de ambientação de uma empresa, né, não vou citar o nome porque não seria o caso, mas ela trabalha com perfumes, é uma das grandes indústrias brasileiras de perfume. Né? O áudio, a parte visual que eles apresentaram, olha, alguma coisa de fabuloso, né? Como dizem as mulheres, né? Dá arrepio. Dá arrepio. Tamanha a emoção que transmite, né, com o funcionário vestir a camisa, né, se envolver realmente nas questões, aceitar a filosofia da empresa, né, colaborar para o alcance das metas, etc, etc, etc. Tudo isso é muito, muito importante. E a empresa que está querendo implantar o seu primeiro treinamento, desenvolver esses profissionais de RH para os treinamentos que vai começar, porque tem um monte de empresa que está crescendo, né, professor? Brasil crescendo, tem um monte de empresa crescendo e muitas vezes você tem mais sorte do que juízo. Muitas vezes você tem mais sorte do que juízo, tá tendo sorte, sua empresa está crescendo, mas ó, não se descuide, viu? Tem que deixar o pessoal afiado, né, professor? E quem quiser contratar o curso da TG Treinamento, tem curso em company, tem workshop, tem certificação, tem consultoria.
Entre no site www.tgtreinamento.com.br, o endereço está aparecendo aí na tela. Entre em contato com a equipe da TG Treinamentos, que com certeza você vai ter todas as informações necessárias. Fora, além disso, no site você vai ter também um monte de artigos para você consultar, vídeos, material didático, tem link para e-book gratuito. Olha, vale a pena você se inteirar nessa norma ISO 10015, né, professor? Mais alguma consideração? Não, quero agradecer a sua entrevista, né? Me deu a oportunidade de falar sobre aquilo que eu mais gosto, que é a respeito da ISO 10015. E eu aguarde, hein? Vem aí um livro novo. Tchau!